Olá, eu sou o professor Lindon Santos, coordenador do Acervo Basileia. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para uma conversa sobre memória, sobre história e sobre protestantismo no Brasil. O Acervo Basileia é um acervo privado de documentos do protestantismo do Brasil e localizado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e que reúne pesquisadores, pesquisadoras, que são historiadores, historiadoras também, e está disponível para consultas e pesquisas para quem se interessar. E também o Acervo Brasileiro disponibiliza obras de cunho histórico, historiográfico e memorialístico, e também realiza projetos de digitalização de documentos junto ao Centro de Documentação e Imagem, o CEDIM, que integra o repositório interinstitucional de múltiplos acervos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande a gente estar aqui junto para essa conversa e cabe aqui uma explicação acerca do nosso acervo, o Acervo Basileia, porque a documentação preservada no acervo é um legado secular deixado pela família Fernandes de Braga, que desde meados do século XIX guardou e conservou jornais, cartas, fotografias, livros, panfletos, opúsculos, objetos, artefatos, além de uma memória oral também, ligados ao percurso da fé protestante na cidade do Rio de Janeiro. Assim, a gente pode hoje dispor de uma preciosa memória documental que foi sendo construída durante décadas e que, há 20 anos, na verdade, exatamente há 21 anos, foi concentrada, todo esse volume foi concentrado no espaço para melhor cuidado e conservação, que é o Acervo Brasileiro. O acervo também tem sido um espaço para o desenvolvimento de pesquisas sobre o protestantismo no Brasil, principalmente com as parcerias e relações que o acervo tem com o Laboratório de Estudo do Protestantismo do Brasil, LABEP, ligado à Universidade Federal Rural do Rio, e ao Grupo de Pesquisa História, Religião e Cultura Material, RECULT, ligado à Universidade Federal do Maranhão. Assim, o acervo também proporciona a alunos de graduação nas áreas de História, Teologia, Ciências Sociais, Ciências da Religião e outras áreas afins, oportunidades de investigação e também de crescimento acadêmico. Essa é a nossa 10ª live, né, que o acervo realiza, considerando que nós começamos a fazer lives em dezembro de 2022 e, desde então, a gente tem discutido temáticas sempre voltadas à história e à memória do protestantismo do Brasil e apresentando temáticas como memórias protestantes, mulheres de educação protestante no Brasil, indígenas no Brasil holandês, fontes históricas do protestantismo no Brasil, mulheres, memória e acervos, escolas bíblicas dominicais, enfim, são temáticas de pesquisa, né, ligadas ao acervo, e nós sempre convidamos pessoas para virem conversar conosco sobre essas temáticas. E hoje a gente tem, nessa live, o objetivo, dentre outros, né, de retomar essas lives e também o objetivo de divulgar essa história e essa memória a partir de acervos, arquivos, museus e memoriais que existem não somente no acervo brasileiro, mas também em outras igrejas, em seminários, em universidades, acervos privados, instituições de ensino teológico, e de que esse acervo, esse memorial, seja mais conhecido pela sociedade brasileira e pelos próprios evangélicos que não conhecem muito esse legado importante que o passado deixou. O Brasil é um país em dívida com a sua memória. Daí a importância de espaços como esse, do Acervo Brasileiro, e o espaço também dessa live, para divulgação e também de diálogo sobre os caminhos para transformar a memória em história e dialogar com as questões do presente que tanto estão demandando para nós respostas. E na live de hoje, nós vamos retomar essa sequência, né, que foi começada em 2022
e apresentando a atual equipe que está diretamente envolvida com o Acervo Basileia. E a ideia aqui é cada um, né, daquelas que estão envolvidos com o acervo, apresentar-se, se apresentar, se autoapresentar e dizer também sua visão do acervo, a experiência que tem tido no acervo, o que faz no acervo e qual a temática de pesquisa que desenvolve. Isso serve como uma divulgação, uma propaganda, né, para mostrar para o público a dinâmica de um acervo que é um espaço extremamente dinâmico, né, e silencioso, mas dinâmico, de produção de conhecimento, né, de conservação, guarda e transmissão dessa memória. E nós teremos aqui uma conversa informal, e por conta disso nós convidamos você que está participando conosco, que está acompanhando aqui essa live, que você participe muito livremente, com perguntas e comentários. E aqueles e aquelas que ouvirão o programa depois também podem encaminhar para nós questões, suas impressões, críticas, observações, porque a ideia é a gente dar continuidade a essas lives mensalmente. Assim, nós vamos agora fazer uma rodada, né, de autoapresentação dos componentes do acervo e estimular aí o diálogo, o debate entre nós, mas e com vocês também. E é importante que a gente ouça e veja. Vocês podem colocar suas opiniões no chat né, da transmissão, que a gente vai ter essa interlocução com vocês. Então, na sequência, a gente vai ouvir o professor Sérgio Prates Lima, a professora Priscila, a Elisama, a Adriane e a Júlia. E assim a gente começa com essa rodada. Professor Sérgio, fique à vontade para trazer a sua palavra para nós. É um prazer estar participando mais uma vez da live do Acervo Basileia, né? E eu estou fazendo pós-doutorado. Eu fiz o meu mestrado sobre Robert Reid Cayley, o doutorado foi sobre a Fábrica Chapéu Mangueira e no pós-doutorado sobre acervos protestantes. Então, eu tenho me debruçado sobre o acervo Basileia, especialmente o que diz respeito ao congregacionalismo brasileiro, o jornal cristão, que existe desde 1892, e fazendo um recorte e acompanhando, fazendo análise do discurso da liderança congregacional desde meados do século passado, quando foi organizada a denominação congregacional em 1913. Então, de lá para cá, eu venho acompanhando o desdobramento do discurso em si, né, dessa denominação tão importante, e as mentalidades, e a gente consegue verificar ao longo dos anos a mudança de perspectiva. O jornal que tinha uma preocupação não só com questões locais da denominação congregacional, mas de outros grupos evangélicos e protestantes brasileiros, e até mesmo comentários sobre situações políticas, econômicas e sociais que perpassavam não só o universo protestante brasileiro, mas mundial. Então, a gente tem uma visão geral, não só do protestantismo, mas do mundo ao longo desse período que, quando vai chegando em 1964, isso diminui, e de lá para cá há um total esvaziamento dessa percepção da liderança congregacional sobre o que acontece no universo protestante, não só congregacional, mas das denominações, e sem nenhum comentário com viés político. Então, basicamente, é esse o trabalho que eu tenho feito lá ao longo dos últimos meses. Obrigado, professor Sérgio. Serginho, que a gente chama Serginho, tem sido um suporte fundamental para o acervo, na divulgação do acervo e também ali no acompanhamento, né, das atividades do acervo. Bom, professora Priscila, fique à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu sou Priscila Garcês, atualmente faço estágio de pós-doutoramento na Rural, junto com o professor Lindon, e meu mestrado e meu doutorado eu fiz na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, né? Então, sou da área de História da Educação e minhas pesquisas, então, concentram
temáticas relacionadas a esse binômio protestantismo e educação. E no acervo Basileia eu consegui encontrar documentos que me ajudaram a fazer essas interpretações relacionando as práticas culturais dos protestantes ligadas à educação, né? Então, inicialmente, quando eu comecei minha pesquisa de doutorado, eu ainda não sabia da existência do acervo Basileia. Eu fiquei conhecendo através da arquivista Esther Marques, lá da Igreja Evangélica Fluminense, porque até então eu tinha ido àquele espaço algumas vezes, né, em busca de alguns documentos, e ela me falou sobre a existência do acervo Basileia, e até então eu desconhecia. E a partir daí, então, comecei a frequentar o acervo, e num momento bastante problemático, né? Estávamos na pandemia, ainda em 2022, algumas instituições estavam normalizando, né, a volta de funcionamento, e eu lembro que eu tinha tomado as 2 doses da vacina e pensei, então agora eu posso ir aos locais de guarda dos documentos para fazer minha pesquisa, e então entrei em contato com o professor Lindon, que prontamente abriu as portas do acervo para que eu pudesse terminar minha pesquisa de doutorado, né? Então, é interessante até a gente falar um pouco sobre o espaço físico, né, das minhas impressões sobre o lugar, porque é um espaço que eu já frequentei na época de infância e adolescência, né, quando eu era da Igreja Batista. Ele está localizado onde funcionava o antigo IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, e na infância e adolescência eu frequentei muito esse espaço como mensageira do rei. Nós tínhamos uma programação de educação feminina, então eu ia muito a esse IBER na Tijuca, e depois voltei ao acervo quase 30 anos depois, então foi uma experiência que trouxe muitas memórias de infância e adolescência, né? Então, essa relação com o espaço também foi muito interessante, porque ela também dita o tom da pesquisa, né? E aí, ao longo do doutorado, da metade do doutorado, eu fui me debruçando sobre documentos que eu encontrei no acervo, como, por exemplo, o jornal O Cristão, conforme o Sérgio já colocou aqui, que ajudou muito no corpus documental da minha pesquisa, principalmente no 4º capítulo, em que eu falo sobre a imprensa protestante na preparação dos professores das escolas dominicais, né, aliado a outros jornais que eu já havia pesquisado em outros espaços da Igreja Metodista, Batista. Eu também encontrei no acervo Basileia boletins dominicais da Igreja Evangélica Fluminense, que também me ajudaram a entender um pouco do cotidiano daquela instituição, né, no meu recorte temporal, também entendendo como é que se deu essa preparação de professores nas classes normais, principalmente da Igreja Evangélica Fluminense. Então, foi assim um achado, né, ter contato com esses documentos. A revista de cultura religiosa também, né, que alguns intelectuais protestantes, como Erasmo Braga, escreveram artigos para ela, e ele também é um dos sujeitos que aparecem na minha pesquisa. Então, esses documentos ajudaram no arcabouço mesmo da minha tese, né, que precisou ser reformulado em decorrência da pandemia. Então, foi muito importante estar nesse acervo e fazer pesquisas nesse local de guarda. Então, eu considero que esse espaço tem um papel social muito importante de preservação da memória, né, do protestantismo, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil também, né? A gente tem documentos que vão falar do cenário nacional nesse espaço, então ele é de suma importância não só para a preservação da memória, mas também para a gente dar continuidade à produção do conhecimento nessa área, né? Pensando o protestantismo nessa perspectiva histórica. Ok, obrigado aí, Priscila, pelo testemunho, né, da relação assim de memória pessoal, né, com o espaço lá do acervo, né, do entorno do acervo, que fica na Rua Uruguai, 514, na Tijuca. E esse é um espaço que está aberto, né, para quem quiser visitar, conhecer, fazer pesquisa. E Priscila falou uma coisa importante, que é, desculpem, a existência de outros acervos com documentos do protetismo no Rio de Janeiro e no Brasil, né? E a pesquisa do Sérgio vai muito ao encontro da tentativa de levantar onde que estão esses acervos e o potencial de cada acervo desse, não é? Acervos preciosos com muita documentação. Muito bem. Elisama, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês essa noite.
Antemão, eu já peço perdão se vocês escutarem algum ruído, algum latido de algum cãozinho, porque os bichinhos dos vizinhos hoje estão bem animados. Então, me chamo Elisama, sou formada em licenciatura em História pela Rural, né, de Nova Iguaçu. E a minha relação com o acervo fez, né, eu estar no lugar que eu estou hoje. No momento estou fazendo uma especialização em Patrimônio Cultural pelo Cefet Maracanã. E eu acho que foi através do acervo que eu tive esse contato, né, em lidar ali com material, com arquivos, digitalização, de ter esse momento assim, de ver a importância, né, da preservação realmente, né, na prática ali de um material. A minha pesquisa é na área da religião também, estudo particularmente o protestantismo, mais especificamente movimentos antirracistas dentro do protestantismo. Então, eu fiz esse levantamento. Dentro disso, eu pesquisei, né, fiz visitação em igrejas afro-identitárias, pesquisando um pouco mais sua liturgia, sua indumentária, e como se dá também um pouquinho disso, né, a historicidade disso. Então, eu trouxe a figura do Agostinho, né, José de Pereira, conhecido como Lutero Negro, a presença dele da questão da teologia negra, né, da resistência negra na historicidade, né, brasileira. Então, esse link entre resistência, né, racial linkado ao protestantismo, né, a religião, e como isso se dá no meio contemporâneo. Enfim, o acervo me ajudou muito, né, foi um local de refúgio, muitas das vezes, enquanto eu montava a minha pesquisa. Um lugar que serve muitos documentos, né, então, dicionários, livros que eu usei para embasar a minha pesquisa. E hoje, né, como voluntária lá, pesquisadora, abriu esse leque aí de eu ter mais essa compreensão, né, e esse carinho pela área de preservação. E aí agora eu estou numa especialização voltada para isso, então acredito que o acervo contribuiu na vida de todo mundo aqui, mas especificamente na minha vida, acho que foi um bom leque aí para eu seguir, né, a minha formação posterior à licenciatura de História. Então, acho que é isso, gente. Obrigada. A Elisama tem sido importante porque ela está ajudando assim, a catalogar, né, a documentação atual do acervo. A gente tem feito uma série de mutirões, e a Elisama que está, né, coordenando, presidindo esse processo, ajudando a gente a fazer uma nova catalogação e classificação, né, de toda a documentação que a gente tem. Ok. Adriane, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Assim como a Elisama, eu sou formada em licenciatura em História na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Atualmente eu curso mestrado em História Social pela UFRJ, orientada pela professora Marieta. E desde a graduação, desde o final da minha graduação, na verdade, eu me interesso muito por entender o papel desempenhado pelos evangélicos progressistas no Brasil, especificamente na região metropolitana do Rio, mas hoje o meu recorte na minha pesquisa são os metodistas na resistência à ditadura militar na cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalho com 2 tipos de fonte, que é a história oral. Eu tive o grande privilégio de entrevistar metodistas que atuaram propriamente nessa resistência durante a ditadura militar, e eu também utilizo como fonte os documentos do SNI. O acervo é muito importante para mim, principalmente no que se diz respeito a conseguir bibliografia para minha pesquisa. A gente tem muitos livros à disposição lá no espaço, e juntamente com isso, muitos recortes de jornais e revistas metodistas, principalmente voltados para o Bennett. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, e o acervo é um espaço muito importante de socialização acadêmica também e cultural. Lá a gente tem acesso a muitas coisas, e isso só colabora para o nosso crescimento como historiadores e profissionais também. Eu acho que é isso.
A Adriane está fazendo uma pesquisa sobre os metodistas no período da ditadura civil-militar e tem aí utilizado parte da documentação que está lá no acervo, né, mestranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em História. Ok? Muito obrigado, Adriane. E Júlia, por favor, pode falar. Olá, pessoal, boa noite. Também, como as meninas, eu sou formada em licenciatura em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus Nova Iguaçu. Eu me formei recentemente, então o acervo tem sido muito um lugar para mim de solidez, não somente na minha pesquisa, né, de TCC, mas também de dar continuidade nessa carreira acadêmica que eu até então não tinha muita expectativa, mas o acervo me permitiu, assim como a Elisama falou, né, dar essa continuidade, essa inspiração. O meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho voltado para as mulheres no cristianismo, em especial a figura de Henriqueta Rosa Fernandes Braga, que inclusive, né, foi pertencente da família Fernandes Braga, onde o professor Lindon falou que eles foram responsáveis, né, pela coleta e preservação do acervo Basileia. Então, poder ter o acervo à disposição, os livros à disposição, o material vasto que tem no acervo, não só me tranquilizou a respeito da minha pesquisa, como também me deu, né, uma inspiração e uma segurança para seguir uma área que eu até então não tinha norte, né, não sabia muito para onde ir. Então, eu pretendo continuar pesquisando a respeito das mulheres no protestantismo, num outro recorte de tempo, agora na ditadura militar, mas seguindo falando sobre mulheres, e o acervo tem sido assim realmente muito importante para mim, é um lugar muito agradável de se estar, a pesquisa ela realmente flui, você se sente confortável e você tem muito material à disposição que abre muitos caminhos realmente. Então, o acervo é, de fato, muito importante para a minha pesquisa, foi fundamental e também para seguir a respeito dessa carreira. Eu acho que vale a pena salientar, né, que o trabalho de digitalização começou a ser feito pela Elisama lá no CEDIM, lá no Rural, mas devido a algumas situações da própria universidade, esse trabalho passou a ser feito lá mesmo no acervo, que há poucos meses comprou um scanner mais potente, né? E agora quem está fazendo esse trabalho de digitalização é a Júlia, que provavelmente depois ela vai falar como é que é esse processo, que é muito trabalhoso, e a gente, quando vê algo digitalizado, não tem noção do trabalho que é digitalizar e disponibilizar uma única página de um jornal, de um livro. Né? Então, ou ela ou a Elisama ou a Júlia depois vão falar como é que é esse processo, para a gente ter uma ideia de como é, né? Isso funciona isso. Isso foi bem lembrado pelo Serginho, porque o acervo Basileia começou há cerca de 21 anos, exatamente 21 anos, né? E nos primeiros anos, o acervo ele conseguiu digitalizar o jornal Cristão, que foi aqui citado, né? Dos anos de 1891 até 1920. Ele está todo digitalizado e está todo, assim, colocado, né? Nesse repositório do CEDIM, né? No site da Rural. E agora, desde o ano passado, que a gente retomou, a partir de 1920, a digitalização do Jornal Cristão. E não somente o Jornal Cristão, mas também outros documentos, outros jornais e também partituras do inário mais antigo do Brasil, que é o Salmos e Hinos, né? A ideia é a gente ir colocando nesse repositório outras digitalizações que vão sendo feitas, que continuarão sendo feitas, né? E disponibilizando isso para o público. Então, é muito importante que a gente fale, né, sobre esse processo de digitalização. E aí eu pergunto para a Elisama, para ela falar um pouco mais como é que, desde o início, foi essa experiência que o Serginho aqui citou, a digitalização junto ao CEDIM, né, da Rural, e agora feito lá no espaço do acervo.
Então, gente, o CEDIM é o centro, né, de imagem, que a gente tem de documentação e imagem, que a gente tem fixo, né, na Rural, no campus de Nova Iguaçu. E lá é uma sala, né, é um ambiente, assim, todo preparado para a digitalização, né, desses materiais. Então, vem documentos de tudo quanto é canto do Brasil, né? Atualmente, eles estão digitalizando documentações da arquitetura da própria cidade de Nova Iguaçu, de outros lugares do Brasil também, pesquisas antigas, enfim, são muitos materiais, né, diversos materiais sendo digitalizados. E até mesmo por ter esse quantitativo alto, né, de digitalização, não teria espaço para tudo. O repositório, que é online, que é o repositório de múltiplos acervos, o RIMA, lá é literalmente múltiplos acervos, né? Quando vocês entram lá no site, vocês vão encontrar vários nomezinhos de acervo e o nosso também lá. Então, para que essa digitalização nossa, né, não ficasse mais devagar ou demorasse, a gente conseguiu adquirir, né, um scanner para dar continuidade a esse trabalho. Então, assim, no início foi desafiador, né? Porque até a gente conseguir engatar ali direitinho, né? E ter um bom scanner também, e aprender a mexer no sistema, né? Porque o sistema já é organizado pela universidade, então existem, né, muitos comandos, muitas coisas a preencher, até porque quando a gente fala de documentação, a gente fala de muitas especificidades, né? Não só datas, né? Mas como está o material, autores, de onde é que vem. Então, todo esse arcabouço, né, tem que ser bem preenchido, né? Então, assim, esse momento inicial foi difícil, né? Na época, fazem o quê? 2, 3 anos atrás, quando iniciou. Mas quando a gente engatou, assim, fluiu muito bem a digitalização, né? Ela atualmente acontece no acervo, no próprio acervo Basileia. O dia que vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão poder ver, vão poder olhar lá o scanner, vão poder ter contato com esse material. E uma coisa bem legal é que a gente aprende muito a valorizar, né, o material que a gente está digitalizando, né? Principalmente quando é um material inacessível, né, a priori, assim, porque não tem nenhum lugar do mundo e está ali na sua mão para fazer, para digitalizar, para que outras pessoas venham ter esse contato, né? Eu até abri aqui no momento no próprio site, né? A gente tem disponível como aparece, né? Quais são os locais do país, né? Do mundo que estão logados e visitam, né? O nosso repositório. Então, até vou abrir aqui para vocês, vou só falar, né? A gente tem Estados Unidos, Gana, Hong Kong, Singapura, Chile, Japão, Vietnã, Reino Unido. Aí aparece os países que entram, e outros vários países aqui, né? Dallas, Nova York, Tóquio. E aí aparece para a gente esses países e o tanto de acesso que tem ao mês. Então, assim, o que a gente produz, né? É muito grande, é de muita valia. Então, quando a gente vê, né, esse resultado, a gente vê a dimensão do material que está sendo produzido. Porque tem pessoas em outros lugares que, de repente, quer saber, né, estão estudando sobre o Brasil e querem saber, na década de 30, o que estava sendo produzido no meio religioso, qual era a historicidade daquilo. E quando eles pesquisam, jogam no Google, eles têm acesso ao repositório, eles podem entrar, né, lá na nossa parte do repositório e encontrar esses materiais digitalizados. Então, assim, é de uma grande valia isso, né? Acho que acabei até falando um pouquinho demais, mas é porque, assim, foi um trabalho de formiguinha inicialmente, mas que hoje em dia tem uma dimensão bem maior, né? Então, assim, é algo aí até muito convidativo, né, pra gente, quando a gente entende isso. É isso, Lindo. Não, muito bom, importante colocar o alcance que o acervo tem, né? Que eu falei que é um trabalho silencioso, aparentemente anônimo, mas não é. O acervo é muito dinâmico, não é? A gente quer registrar e agradecer aqui aos que estão participando no chat, né, aqui do canal, o Joel dos Santos, a Cristina, um grande abraço para a Cristina, o pastor Zefanias Lima, fraterno abraço também, Ricardo Gonçalves, Rosânia dos Santos, a Dilma Monteiro, que também é arquivista,
Carlos Barros Gonçalves, um grande abraço para vocês. E obrigado, Carlos, aí, por nos parabenizar. Eu passo a palavra, então, para vocês. Deixo em aberto para outras participações ou intervenções que a Júlia, a Adriane, a Priscila, o Serginho também podem falar mais sobre assim, o acervo e as atividades que a gente desenvolve. Eu queria que a Júlia, que está fazendo esse trabalho especificamente de digitalização, explicasse, mesmo sem a gente ver, como é que é o processo de digitalizar. A gente fala digitalizar, a gente está acostumado a digitalizar, tira uma foto com o nosso celular, né? Escaneia e passa, mas não é esse o processo. Como é que é, Júlia, esse processo de você pega o Cristão de 1926 de janeiro, como é que a gente depois tem acesso no RIMA? Qual é o processo? Assim, a gente fala sobre digitalizar, parece que é algo meio que imediato, né? Mas uma coisa que é importante dizer também, o acervo não se preocupa somente em digitalizar, mas a qualidade que essa imagem chega ao pesquisador. Assim, a gente se coloca nesse lugar. Se esse documento chegasse até a gente numa pesquisa, esse documento seria proveitoso, a gente conseguiria enxergar com qualidade, seria proveitoso para a nossa pesquisa. Então, isso é um processo que demanda muito cuidado em todas as etapas. Não somente em relação a digitalizar, mas a qualidade que esse documento chega no final. Esse processo de digitalização é basicamente levar o acervo, né, a esses tantos de lugares que a Elisama falou. É como se a gente teletransportasse esses documentos que temos, e não somente pelo acesso a esses pesquisadores, mas pela própria preservação desse documento, né, de tornar ele digital. Então, é como se existissem dois universos neste mesmo acervo Basileia, que é o físico e o digital, e esses dois precisam de esforço, precisa de cuidado, precisa de atenção. Então, eu separei aqui, né, na minha definição, eu acho que o processo de digitalização ele acontece em 4 partes. A primeira parte é o processo de material, ou seja, é você definir que tipo de material vai ser digitalizado agora, né? Nós estamos digitalizando ainda o jornal O Cristão, então ele é o material que nós escolhemos agora. A partir do momento que nós escolhemos, nós precisamos lidar com esse material e com o scanner. Então, às vezes, o documento que está na nossa mão é um documento que já está muito sensibilizado pelo tempo, por algumas questões do ambiente que estava. Então, esse processo de manusear esse documento durante a digitalização é muito importante também para a preservação dele. Então, nós temos que ter um cuidado, nós precisamos de luva, nós precisamos de pincéis, por exemplo, para limpar esse material, tudo isso para que essa qualidade dessa imagem, de fato, fique muito boa. E uma vez que ele está ali, né, posicionado direitinho no scanner, com todas, né, ajustado, enfim, a gente vai passando o scanner página por página para ver se as páginas estão corretas, se a luz está boa, se está dando para ver direitinho, se a imagem está legível. E depois disso tem a colocação desse documento no site do RIMA, né, que é outra parte, ou seja, a gente tem que colocar os autores, a data, a série, o ano, a gente tem que colocar a descrição desse documento, a localização desse documento para referência nas pesquisas. Então, isso é o que o professor falou, de fato, um trabalho de formiguinha, e todas essas etapas, elas precisam de atenção máxima, assim, não é um trabalho que você faz correndo, não é um trabalho que você faz, assim, com pressa de acabar, tudo isso precisa de muita atenção. E a 4ª etapa é, de novo, o retorno desse documento para o próprio acervo físico, porque não é porque a gente digitaliza que ele passa a ser descartado. Ele continua em preservação, ele precisa de cuidado. Então, foi o que eu falei, assim, são 2 universos, né, que coexistem, e a nossa atenção precisa ser para os dois, tanto para o material físico quanto para o digital. Então, a digitalização é, de fato, um ponto muito importante para o acervo, né, que permite ter esse acesso a mais pessoas e contribuir mais com as pesquisas também. Muito boa explicação. O Serginho ficou de colocar ali no chat, né, o link do RIMA. Não sei se você conseguiu, Serginho, isso para divulgar para as pessoas, eu não sei.
Tentei aqui 2 vezes e aí não foi. Uhum, uhum. Vou Então, fazer novamente. professora Priscila e depois a Adriane também podem completar ou falar mais alguma coisa sobre aí o acervo e as suas pesquisas. Bem, uma coisa que eu gostaria de destacar muito é sobre as experiências que a gente vive nesse espaço do acervo, né? É um trabalho de garimpo que o historiador faz, né, quando ele vai selecionar os documentos, e a relação que o historiador, o pesquisador tem com o responsável pela guarda desses documentos é muito importante, né? Esses responsáveis ou esse responsável são mediadores mesmo, atuam como mediadores, né, dessas experiências. Então, é muito importante também destacar isso, né? Quando a gente chega no acervo Basileia, a gente tem autonomia para poder olhar os documentos, né? Ou vou usar aqui a metáfora da Arlette Farge, quando ela fala do sabor do arquivo, a gente pode saborear os documentos, né? A gente tem ali um cardápio para degustação e a gente tem essa liberdade de poder escolher o que a gente vai degustar. Então, essa relação com o responsável pela guarda do acervo é importante, porque a gente consegue ter essa liberdade de transitar pelos documentos e descobrir coisas até que a gente não imaginava que existissem, né? Diferente de alguns lugares que a gente vai visitar, que a nossa pesquisa fica um pouco limitada, né? Porque aquela pessoa responsável pelo acervo, ela vai chegar e vai te dar os documentos que você pedir, ou então vai limitar o seu trânsito, né? Enfim. Então, isso também acaba impactando na operação historiográfica, nas interpretações que são feitas. Então, eu diria que a pesquisa, né, em qualquer acervo que possa existir, ela, na verdade, é uma relação de coautoria também com aquela pessoa responsável, né? Porque ela também vai influenciar nas interpretações que serão feitas em relação a esses documentos. Então, uma coisa que eu gosto muito do acervo é que a gente consegue ter essa liberdade para transitar pelos documentos e, assim, ir construindo o arcabouço de nossas teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e outras pesquisas que existirem. Uhum. Uma coisa que eu estava pensando aqui o acervo Basileia é um acervo privado, mas ser privado não significa que ele não pertença ao público, né? E um manancial, né, uma jazida dessa de informações, de dados, né, de memória, não deve ser reduzido a uma propriedade particular privada e desprovido de acesso ao público, né? Então, o espírito que move o acervo Basileia é justamente divulgação e publicização daquilo que está ali, né? E isso é um passo muito importante para o momento histórico que a gente está vivendo, né, no que diz respeito à disputa pela memória, né? Há uma disputa pela memória no Brasil, com tentativas de apagamento, de silenciamento, de esquecimento também, de muitas coisas que fazem parte da nossa história, do nosso legado, e que a existência de um acervo significa uma resistência para que isso não aconteça, né? As tentativas de apagamento, de silenciamento. Então, eu queria colocar essa dimensão política da existência de um acervo como o nosso, né? É uma dimensão política importante a ser colocada. Então, Adriane. Eu acho que uma questão que eu falei na minha primeira fala é muito da questão social de você estar lidando com pessoas que de alguma forma entendem o que você está pesquisando, mesmo que não sejam exatamente no mesmo tema. Por exemplo, eu estudo os metodistas durante a ditadura militar, a Júlia estuda as mulheres, a Elisama estuda os movimentos antirracistas, a Priscila a história da educação, o professor Sérgio uma coisa, o professor Lino também, mas acaba que a gente consegue esse círculo de sociabilidade, que é muito interessante, porque o trabalho do historiador, eu acho que ele é muito solitário, né? O trabalho da pesquisa, de você se debruçar sobre suas fontes, sobre a sua bibliografia, mas quando você está perto de outras pessoas que, de alguma forma, entendem de estar pesquisando história, de religião, que é uma área que tem, às vezes, algum certo preconceito, dependendo,
do meio. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. E algo que eu gosto muito no acervo é da questão dos livros disponíveis. Lá tem o Protestantismo e Repressão do Rubem Alves, que é muito difícil de encontrar na internet, até para comprar e tá lá, né? Dá para fazer essa leitura. É um ambiente muito confortável, um ambiente muito seguro. E eu acho que essa é a minha maior propaganda assim, sobre o acervo. Isso é muito interessante, porque a gente criou uma comunidade, né? Independentemente, todos nós aqui estamos em momentos diferentes das nossas vidas, das nossas trajetórias acadêmicas, mas a gente se encontra em todo esse ponto que é o acervo Basileia. Eu acho que seria interessante também destacar falar. como é que é mantido o acervo, né? Ele não recebe subvenções públicas de nenhuma instituição, de nenhuma igreja, mas a própria Associação Basileia é quem mantém o acervo. Tem alguns eixos, que Lino daqui a pouco vai falar sobre os eixos em que atua a Associação Basileia, desde que foi fundada há 21 anos atrás, né? E nós temos um material lá que está disponível para ser adquirido pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras, e o mais famoso, podemos dizer assim, deles, são os 4 volumes de lembrança do passado, né? Que é o diário de Robert Calley e Sarah Calley, que foram compilados pelo João Gomes da Rocha, que era filho do casal, e que aquilo que ele achou interessante ele publicou no Jornal Cristão, e depois, até 1947, foram publicados tudo que estava no Cristão, em 4 volumes, e eu não sei por que razão o 4º volume foram publicados 99 exemplares, porque eu não sei porque não chegou a 100, né? E isso estava esgotado há muito tempo, e desde 2012 os 4 volumes estão disponíveis, podem ser adquiridos, e como a gente sempre fala, você tem uma visão não só daquilo que Robert e Sarah Calley viviam na implantação do protestantismo brasileiro na Igreja Evangélica Fluminense, mas a visão de mundo deles. Um casal europeu, né, burguês, e com recursos, sem vínculo com nenhuma instituição missionária ou denominação, mas que tem aquela formação europeia e a visão que eles têm da cidade do Rio de Janeiro e várias outras questões. Então, vale a pena ler, adquirir esses 4 volumes e ter uma visão não só do protestantismo, mas até mesmo do Brasil do século XIX. Vai de 1855 até o retorno deles em 1876 para a Europa em definitivo. E além de outros, depois a gente pode falar também. E quem se interessar em adquirir esses livros, pode entrar em contato conosco pelo e-mail acervobasileia@gmail.com, né? E também pelo Instagram, né? O acervo tem um Instagram, e esses são os canais que você pode entrar em contato com a gente remete esses livros para vocês, tá bom? Nós estamos caminhando aí para o final dessa conversa, dessa live, é uma live de retomada, né? Ou de reconquista do acervo Basileia. A gente quer agradecer muito a presença de cada um que está participando aqui. Também chegaram o pastor Jacó, a Graciele Carvalho. E vocês fiquem bem à vontade, se quiserem ainda interagir conosco, colocar alguma questão, alguma pergunta, nós estamos aqui disponíveis. O nosso intento é fazer o acervo um espaço de interlocução, uma comunidade e uma rede de contatos, de dinâmica, de dinamizar, assim, essa troca, as permutas do conhecimento, do saber e das experiências. Nós também gostaríamos muito, e esse é um projeto que está no horizonte do acervo, da gente catalogar o que eu chamaria de microacervos, porque existem igrejas evangélicas protestantes no Rio de Janeiro, São Paulo, dos estados, que são centenárias. Igrejas que já têm mais de 100 anos, 90 anos, por exemplo, em que tem lá um armário, né, em que estão atas, fotografias, e dói no coração da gente saber que pessoas, durante a história, jogaram fora muitos documentos. Mas comunidades antigas, igrejas antigas, denominações antigas, têm esses acervos, né, locais, e a gente
gostaria muito, de alguma forma, alcançar esses acervos, catalogar, digitalizar, porque isso é parte da memória do protestantismo do Brasil. Então, se você que está acompanhando aqui esse programa, essa live, tiver conhecimento da existência, por menor que seja, de um pequeno acervo, né, um arquivo pequeno de uma igreja, a gente pode dar algum jeito de assim, dar o suporte, ajudar a catalogar, servir as comunidades, as igrejas, no sentido de organizar a sua própria memória, né? Organizar a sua própria memória. E isso é algo fundamental para nós. Gente, eu acho que a gente pode fazer uma última rodada de considerações aqui, caminhando para o encerramento dessa live. Eu deixo aberto aqui o parlamento. Nós somos um parlamento aberto, né, permanente, democrático e respeitoso, horizontal, de conversa, de diálogo, de pesquisa também, de produção do saber, produção histórica, né? E a gente, então vocês fiquem à vontade para compartilharem as últimas impressões de vocês. Não precisa ser na mesma ordem, mas a gente vai falando, antes da gente se despedir. Eu gostaria só de fazer um apelo para aquelas pessoas que são de igrejas que têm um acervo e não considerem nada desimportante. Então, um livro de atas, um registro de membros, tudo tem valor. Tudo tem valor. Então, a gente fica triste, como o Lindon falou, quando toma conhecimento que algumas igrejas simplesmente descartaram ou tacaram fogo naquilo que não consideravam importante. Então, é importante que isso seja valorizado, é a memória daquela comunidade local que precisa ser preservada, e agora com a possibilidade de digitalização, porque o papel um dia ele acaba, como a Júlia falou, há todo um cuidado no manuseio dessa documentação que é escaneada, então, mas a gente sabe que com o tempo ela vai acabar. Então, você digitalizando e colocando num repositório, esse material fica preservado e pode ser consultado por por futuras gerações. Então, não estrague, não jogue fora o material, não considere sem importância, tudo tem valor. Não é? E outra coisa, abra esse material para que pessoas possam ter acesso, que de nada adianta você ter um tesouro guardado, ficar como o tio Patinhas, né? Aquele personagem antigo dos quadrinhos, que tinha uma piscina cheia de dinheiro e só ele tinha acesso. Então, de nada adianta ter um acervo muito grande ou pequeno, e se ninguém tem acesso, se ninguém vê, o acervo é privado, mas o objetivo do acervo é disponibilizar a consulta, desde que seja organizada, claro, por pessoas interessadas em preservar e manter a história e a memória. Era isso que eu queria apelar nesse sentido. Muito bom, Sérgio. Pegando o gancho nas falas do Lindon e do Sérgio, a importância desses, vamos chamar assim, de microacervos, né, das igrejas, apesar de serem pequenos, é uma importância grande, porque a gente consegue interpretar a história nesse jogo de escalas, de lentes, né? O micro dialogando com o macro. Eu acho isso muito importante. Por exemplo, quando eu localizei os boletins dominicais da Igreja Evangélica Fluminense, né, vendo aquelas práticas ali microbianas do cotidiano, eu também consegui ter uma noção de como estava a conjuntura maior, né? Então, são realidades que dialogam. Então, a sua igreja, o acervo da sua igreja, conforme foi colocado aqui, por menor que ele seja, por mais que você até pense, mas a minha igreja está localizada, numa área afastada, não tem importância sim, porque esses documentos também vão dialogar com a história, não só regional, local, regional, mas também nacional. Então, fica esse convite também, que eu endosso, né, no sentido de que as igrejas estejam disponíveis para, né, nos mostrar seus documentos, guardá-los, catalogá-los, e assim a gente ir construindo, né, cada vez mais conhecimento dentro da história do protestantismo aqui no Brasil, né? Parece o mesmo reforço, né? O que eu vou falar aqui, do que o Sérgio disse, que a Priscila disse, é que historiador gosta disso, né? Parece que a gente está apegado ao que é antigo, mas na verdade a gente está olhando para um futuro, né? Esses pequenos acervos particulares, né? São muito importantes como o nosso patrimônio mesmo, né? Historiográfico, para que a gente entenda
é o tempo atual para que pesquisas venham continuar sendo produzidas. Então, é de grande valia, né, a gente ter esse contato. Então, a gente não olha como se fosse algo antigo, né, ou material que é descartado, mas um material que deve ser preservado, né, por uma questão da nossa identidade cultural, por uma questão historiográfica, por uma questão de pesquisas que estão sendo feitas e que ainda também, né, estão aí para se fazer, né, no futuro. Então, assim, é muito importante, né, que esses materiais sejam, sim, acessados, digitalizados. O acervo Basileia é um exemplo disso, né, que se iniciou bem pequeno, mas teve pessoas, né, que se prontificaram em estar ali preservando esses materiais. E hoje, por conta dessas pessoas, pesquisadores de vários cantos, né, do mundo podem ter acesso, né, a essa documentação. E quão rica é isso, né? O quão rica é entender isso. Então, assim, todo material é valioso, né? O que o Sérgio disse, não adianta esconder, é o nosso tesouro, né? Só para a gente. E também é bom para que a gente conheça, dê oportunidade, né, de conhecer a história, a nossa história, né? Então, acho que o Acervo Basileia ele traz muito isso, da gente ter acesso à nossa história. E não só isso, né, como alguns já frisaram aqui, é um lugar acessível, né, gratuito ali, você pode ir, você, né, agenda aí direitinho com o Lindo, manda um e-mail, você pode ir, levar um grupo, pesquisar lá, tem um espaço legal para estudo. Então, só essa dinâmica também, acho que proporciona outra coisa na localidade, na região onde ele está, né, na vida de estudantes, pesquisadores como nós, né, de outros alunos, de outras pessoas, e de pesquisadores que estão longe, enfim. Um pequeno acervo beneficia várias outras pessoas. Então, para que a gente entenda, né, todos entendam a dimensão, a importância da preservação desses materiais. No mais, né, já como é uma fala final, obrigada aí, todo mundo que está aqui, os meus amigos também que entraram aí na live, ao grupo em si, né, fazer parte aí, trabalhar com essa galera, aprender essa nossa troca diária é muito bom, é enriquecedor tanto para a nossa vida profissional, né, enquanto bons pesquisadores, historiadores, quanto para a nossa vida pessoal também, né, crescemos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, a minha gratidão por só agregarem. Eu vou só reforçar o convite para o Instagram, porque a gente pretende movimentar a página e talvez o Instagram seja um veículo de comunicação mais rápido do que o e-mail. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser agendar uma visita, se você quiser adquirir algum livro ou pesquisar a respeito da documentação, querer saber se tem um livro específico ou não, esteja livre para falar pelo direct do Instagram. A gente responde bem rápido e a gente pretende postar também as novas lives que virão, os conteúdos, divulgação de livro, de rodas de conversa, de eventos acadêmicos. Então, é um convite aí para que você compartilhe, você mande, né, o nosso Instagram para quem tenha interesse, porque, de fato, é uma página e uma forma de comunicação que a gente vai trabalhar bastante daqui para frente. Mas é isso. Instagram e Facebook também, né? Adriane. No mais, é isso mesmo. Foi um prazer estar com todos vocês. Foi um prazer mesmo. E reforço o convite da Elisama e da Júlia de seguir o Instagram do Acervo e não ter receio de tirar dúvida, por mais simples que ela possa parecer. Tudo é válido, tudo é fonte, tudo é interessante. E é isso, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, a gente agradece, então, a participação de vocês, dos que estão aqui na sala e também dos que assistiram, não é? Mas a gente quer fazer um agradecimento especial ao Lincoln, né, que ficou aqui no suporte tecnológico para que essa transmissão fosse possível. Então, a gente agradece muito ao Lincoln por essa experiência e por ter ajudado muito aqui o acervo e todos nós. Assim, nós nos despedimos e deixamos um abraço fraterno para todos. Até mais.